é cultivado em mais de 120 países de todos os continentes. Cerca de 3 bilhões de pessoas, quase a metade da população mundial, se alimenta de arroz, que é o terceiro cereal mais cultivado no mundo, ultrapassado apenas pelo milho e o trigo. Quase toda a produção se concentra nos países asiáticos. A Índia e a China produzem mais da metade da produção mundial, que é estimada hoje em cerca de 750 milhões de toneladas por ano. Rico em carboidratos, proteínas, lipídios e outros nutrientes, o arroz é consumido em todo o mundo, como acompanhamento em sopas ou como prato principal. Na Ásia, o arroz é moído e transformado em farinha, que é usada na fabricação de bolos e massas. Também são produzidas bebidas alcoólicas do arroz, como o saquê. As folhas são usadas na fabricação de esteiras, roupas, cestas e até de adubo e combustível. O Brasil é o 9º produtor mundial de arroz, com uma produção de 13 bilhões de toneladas por ano, e se destaca como o único país não asiático entre os 10 maiores produtores do mundo. E é ainda o maior produtor de arroz em terras altas. O arroz é cultivado em todos os estados brasileiros. O maior produtor do país é o Rio Grande do Sul, responsável por mais de 70% da produção nacional. O arroz de sequeiro, cultivado em terras altas, é o mais comum. E, em menor escala, o arroz de várzea e o irrigado. O arroz já era consumido há mais de 12 mil anos. Foi a primeira planta cultivada na Ásia e ainda é o principal alimento da sua população. As mais antigas referências ao seu cultivo são encontradas na literatura chinesa e nas escrituras hindus. Há mais de 5 mil anos, os árabes levaram o arroz para a Europa. De lá, os portugueses e os espanhóis o levaram para a África e para as Américas. Em 1587, já se registravam plantações de arroz na Bahia e em 1745 no Maranhão. A primeira descascadora de arroz no Brasil foi instalada no Rio de Janeiro, em 1766, quando o cultivo do arroz passou a ser feito de forma racional no país, que se tornou um grande exportador de arroz nesse período. O Pará é o 6º maior produtor de arroz do Brasil. A produção média paraense é de 180 mil toneladas por ano. A área plantada é de mais de 70 mil hectares. No estado, predomina o plantio de arroz de sequeiro, cultivado em áreas de terra firme, seguido do arroz de várzea e o irrigado. Do ponto de vista econômico, a produção de arroz corresponde a mais de 3% do valor total da produção agrícola do estado. A produção paraense de arroz ganhou grande impulso no início dos anos 2000, com o deslocamento das plantações para as áreas com melhores condições de clima e solo e a adoção de novas tecnologias. Essas mudanças permitiram um grande aumento na produtividade média, que hoje é acima de 3.500 quilos por hectare. A partir de 2011, o plantio de arroz irrigado se intensificou no estado, com o início da implantação de um projeto de 12 mil hectares em Cachoeira do Arari, no Marajó, no estuário do Rio Amazonas. Em 2016, já haviam 4.500 hectares plantados que produziram 19.300 toneladas,
com rendimento superior a 21 toneladas por hectare. O município que mais produz arroz no Pará é Novo Progresso, que possui uma área plantada de 12 mil hectares e colheu mais de 35 mil toneladas em 2016, quase 20% da produção do estado. Paragominas é o segundo maior produtor, com mais de 22 mil toneladas, e Ulianópolis, o terceiro, com mais de 21 mil toneladas. Esses 3 municípios são responsáveis por quase a metade da produção estadual. O arroz é uma gramínea de aproximadamente 1,5 metro de altura. Seu nome científico é Oryza sativa. Para ser cultivado com sucesso, ele necessita de água em abundância e temperatura e solo adequados. Os cuidados para se obter uma boa produção devem começar pela escolha do terreno. Não é recomendável plantar arroz por mais de 2 anos seguidos na mesma área, por causa da queda da produção. É necessário fazer uma análise de fertilidade para verificar a necessidade de correção da acidez e de adubação do solo, que deve ser aradado antes do plantio. O período mais adequado para o plantio na região norte é o mês de outubro, quando começam a cair as primeiras chuvas do inverno. Assim como no resto do país, a preferência do consumidor paraense é pelo grão da classe longo fino, o chamado arroz agulhinha. As variedades mais comuns no estado são Araguaia, Progresso e Xingu. O plantio é feito com espaçamento de 40 a 50 centímetros entre as linhas e cerca de 60 sementes por metro linear. As sementes devem receber tratamento contra pragas e doenças. Além da adubação e de controle de pragas e doenças, os tratos culturais incluem ainda o controle de ervas daninhas. A colheita ocorre normalmente depois de 3 a 4 meses após o plantio, quando 80% das plantas apresentam cachos de arroz. A colheita deve ser feita quando o arroz estiver com umidade entre 18% e 24%. Logo após a colheita, o arroz deve ser colocado para secar para diminuir a umidade e permitir o seu armazenamento. Dos armazéns, o arroz segue para as usinas de beneficiamento, onde são retiradas as camadas externas dos grãos. Para se obter o arroz integral, retira-se apenas a primeira camada. Outras camadas são retiradas para a obtenção do arroz branco. A comercialização, última etapa da cadeia produtiva do arroz, exige a atenção dos produtores para os preços, antes de colocarem o seu produto à venda. Para evitar prejuízos e garantir os lucros, é preciso organização e um registro minucioso das despesas.